E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Retomando aqui os vídeos, né? Eu ando um pouco inconsistente na minha frequência de postagens, porque, gente, eu tô de quarentena, eu sou do grupo de risco, eu tô em casa e o que acontece é que as rotinas da quarentena atropelaram as minhas rotinas originais de trabalho. Então, às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu estou cansado, fiz um monte de coisa, porque eu tenho que manter atividades à distância. Estou mantendo, né, atividades à distância com os meus estagiários e mesmo diretamente com os alunos do curso. Então eu estou um pouco ainda confuso, mas vamos lá, retomando. O meu último vídeo eu falei sobre aquecimento esportivo. E quando eu comentei sobre aquecimento esportivo, eu fiz uma ressalva com relação ao trabalho de alongamento. Lembra disso? Trabalho de alongamento, tem gente que dá muita importância a isso e tal. E o trabalho de alongamento, eu vou falar um pouquinho disso de novo aqui nesse vídeo, antes da atividade esportiva, ele não é recomendado. O trabalho de alongamento muscular, não só ele não contribui para evitar lesões musculares, como ele faz com que o atleta não consiga desenvolver os mesmos níveis de potência. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links de artigos científicos a respeito disso e eu vou deixar entre aspas o trechinho da conclusão desses artigos para vocês verem que isso já é um conhecimento mais ou menos consensual. Esse assunto é polêmico ainda, mas mais ou menos consensual que o trabalho de alongamento muscular antes da atividade esportiva ele não é recomendado, que foi o que eu falei no meu vídeo anterior. Bom, quando eu comecei a pensar, eu falei, não, vou fazer um vídeo sobre alongamento. Aí pensei, não vou falar sobre alongamento não. Eu vou falar sobre flexibilidade. Por quê? Porque flexibilidade é o conceito mais amplo. Flexibilidade corporal, flexibilidade é o do corpo todo. Ela inclui mobilidade articular e alongamento muscular, as duas coisas. Então, ao invés de eu fazer um vídeo falando de um conceito parcial, eu vou falar do conceito mais global, que é flexibilidade. E eu vou fazer isso também por uma outra razão muito boa. É que não existe um exercício só de mobilidade articular e não existe um exercício só de alongamento muscular. Quando você faz aqueles movimentos que a gente chama de alongamento, a gente está trabalhando as articulações também. O corpo humano está tudo junto. Os músculos estão inseridos nos ossos, os ossos se articulam, dentro da cápsula articular existem os ligamentos, existem as superfícies articulares, as cartilagens, as estruturas todas. Então está tudo sendo exigido ao mesmo tempo. É claro, tem exercícios que são mais de mobilidade articular, mas exigem também alongamento muscular. E vice-versa, tem exercícios que são mais de alongamento muscular, mas que exigem também das articulações. Então, só no mundo virtual, só no mundo conceitual é que a gente pode falar de alongamento só ou de mobilidade só. Na hora da prática, e esse canal aqui nós estamos falando de conceitos muito práticos, você vai trabalhar flexibilidade. Flexibilidade. Então, você vai trabalhar sempre as duas coisas juntas. Ora, flexibilidade é uma coisa que não é só atleta que precisa não, mesmo pessoas comuns precisam de flexibilidade. Uma pessoa tem que manter um certo nível de flexibilidade para poder erguer bem uma perna na hora de subir num ônibus, para pular uma poça d'água num dia de chuva, para subir num trem, para dar uma corridinha atrás de um Uber ou de um táxi, alguma coisa assim. Você precisa de um pouquinho de flexibilidade, seja nas pernas, seja onde for, você precisa um pouco disso. Então a gente tem que valorizar também isso. Agora, o atleta precisa de uma flexibilidade plus, uma flexibilidade acima da média. Ele precisa de uma flexibilidade que responda às demandas da modalidade esportiva que ele pratica. Então, ele precisa ter um trabalho de flexibilidade muito mais intenso. Vamos agora falar sobre características gerais. 3 coisas são importantes no trabalho de flexibilidade. Isso seja para, como eu falei, para pessoas comuns, alunos de academia e para atletas que vão fazer um treinamento de atleta ou uma competição. 3 coisas são importantes.
Primeira coisa, o trabalho de flexibilidade tem que ser um trabalho com forte componente perceptivo. O indivíduo tem que fazer os exercícios, seja esse exercício aqui, seja esse, qualquer exercício que você fizer, percebendo. Quer dizer, fazer esses exercícios, como eu às vezes vejo brincando, conversando, contando piada, dando risada, não. Prestando atenção naquilo que está acontecendo. Nosso corpo tem sensores específicos nos ligamentos e na musculatura para mandar informações para nós como é que está o tensionamento das nossas articulações e o tensionamento da nossa musculatura. E nos exercícios de flexibilidade a gente tem que chegar até o limite desse tensionamento para fazer com que o trabalho seja efetivo. Agora, quando estamos falando de atleta, nem se fala, porque o atleta, como eu disse, precisa de uma flexibilidade plus, né? Então ele precisa ter muito essa coisa porque ele vai ter que forçar mesmo. Porque só forçando as articulações e a musculatura é que ele vai conseguir ter uma flexibilidade acima da média que possa responder às demandas da modalidade onde ele atua. Então, primeira coisa, essa coisa de forte componente perceptivo. Eu não gosto muito daqueles exercícios, eu não gosto. Exercícios em dupla, onde um ajuda o outro. Porque o camarada, às vezes, na hora de ajudar, pode piorar. Pode machucar, provocar um estiramento, o cara que não é sério, que se distrai, ou na brincadeira, alguma coisa assim, pode provocar até um estiramento. É comum isso, infelizmente. Hoje eu não sei se é tanto, mas na minha época de treino acontecia às vezes, né? Então eu não gosto desses exercícios em dupla. Cada atleta faz o seu exercício para poder desenvolver esse componente perceptivo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que os exercícios de flexibilidade precisam ter, postura. Postura. O indivíduo precisa estar sempre tomando conta da sua postura, do ombro, alinhamento da cabeça com relação à sua coluna, alinhamento da coluna com relação ao quadril, né? Tudo, ele precisa estar prestando atenção sempre nessa coisa. Não é só a musculatura ou articulação, ele não tem que prestar atenção só nisso, ser perceptivo com relação a isso. Ele tem que ser perceptivo com relação à sua postura, porque postura é tudo. Postura, na melhor das hipóteses, vai fazer com que o exercício surta efeito, porque um exercício feito sem postura pode não surtir o efeito que a gente espera, pode não estar resultando em nada. E, na pior das hipóteses, pode machucar. Mesmo o próprio indivíduo, se não tiver uma postura adequada, fazendo alguns exercícios de flexibilidade, principalmente onde o peso do próprio corpo dele trabalha no sentido de forçar essa flexibilidade, forçar as articulações, forçar a musculatura, aquele exercício de pêndulo com o próprio tronco, assim, ele pode se machucar a si mesmo. Então, esses dois componentes, o componente perceptivo e o componente postural, tem que estar muito presente. E esses dois componentes, terceira característica, tem que estar presente sempre. Sempre. O indivíduo pode ser um atleta iniciante, um adolescente, ainda um atleta de nível regional, competições pequenas e tal, e à medida que ele se desenvolve e vira um atleta de nível nacional, de nível internacional, de nível olímpico, sempre tem que ter esse componente perceptivo e esse componente postural, sempre, sempre. Isso tem que ser uma disciplina. Inclusive é interessante, complementando isso, que o indivíduo até tem uma espécie de uma rotina. Não é ruim na questão dos exercícios de flexibilidade que o atleta tenha uma rotina para isso, porque ele já conhece os exercícios, conhece os seus limites e conhece as suas posturas, a postura correta, onde ele tem que colocar a sua percepção. É importante isso. E tendo essa rotina lhe sendo familiar, ele consegue fazer esse tipo de coisa. Sem contar o fato que ele fica independente do técnico dele, o técnico dele pode estar junto ou pode não estar, durante um alongamento ou durante um relaxamento depois de uma prova, ele, independente do técnico dele, ele conhecendo a rotina de flexibilidade que ele tem, ele consegue fazer isso. Agora vamos falar só sobre atleta. Nós estamos falando de flexibilidade na natação esportiva, né, na parte esportiva, só sobre o atleta. Tem dois trabalhos de flexibilidade diferentes. Aquele que acontece antes das provas
e aquele que acontece depois. O trabalho de flexibilidade que acontece antes de um treinamento ou antes de uma competição, repetindo o que eu falei no vídeo anterior, faz parte do trabalho de aquecimento. Então tem aquele trabalho de ativação, corrida, saltitamento, elevação da frequência respiratória, elevação da frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal, melhora da irrigação e trabalho de flexibilidade. Então faz parte desse trabalho de aquecimento. E o trabalho de flexibilidade que o atleta faz após a competição faz parte de um trabalho de relaxamento. Então, depois que ele fez a prova dele, ou o treinamento dele, tomadas de tempo, com tiro, saídas de bloco, o que quer que seja, pode ser até um treinamento intenso, ele vai fazer um trabalho de flexibilidade para manter aquela flexibilidade que ele já vem trabalhando de maneira contínua há muito tempo. Ele vai fazer um trabalho de relaxamento para manter esse tipo de coisa, né? Para conseguir manter essa flexibilidade e para relaxar. Então o trabalho de flexibilidade, por sua vez, está inserido. Então, ou a flexibilidade faz parte do aquecimento do atleta, ou a flexibilidade faz parte desse trabalho de relaxamento pós a prova. Insistindo, esse trabalho de relaxamento após a prova, esse trabalho de flexibilidade, né? Ele pode ser mais agudo, ele pode ser mais intenso, o indivíduo pode fazer isso. O trabalho de flexibilidade antes da prova tem que ser light, não pode ser muito intenso com relação aos limites do atleta. Repito, esse trabalho de flexibilidade, ele não diminui, ele não contribui para a diminuição da possibilidade de lesões, não contribui, isso são estudos que estão praticamente pacificados nisso. E pior, eles dificultam, há uma piora na precisão dos movimentos, modalidades esportivas como tiro ao alvo, tiro com arco, que são atividades de altíssima precisão. O indivíduo não pode fazer um trabalho de flexibilidade muito intenso, porque a precisão dos movimentos sofre uma perda grande, e mesmo a parte de potência muscular, o indivíduo se fizer um trabalho muito agudo de flexibilidade, ele não consegue desenvolver a mesma potência muscular, ele não consegue. Isso é estudo que já está pacificado. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro esse tipo de coisa. A flexibilidade é importante, o alongamento é importante junto com a mobilidade articular, mas ele tem que ser feito nessa forma, com esses critérios, levando em conta esse balizamento que eu pus aqui. É claro que o número de modalidades esportivas é enorme, há características específicas, eu falei um pouco mais a respeito da natação, eu me baseei em alguns artigos, tanto de profissionais de educação física como de fisioterapeutas ligados à natação especificamente. Puxei a sardinha puxei a brasa para minha sardinha, né? Puxei como eu sempre faço, mas é isso. Volto a dizer, aqui eu tenho aqueles artigos, eu coloquei apenas 2 para não ficar uma coisa muito longa, aquele espaço aqui no YouTube nem aceita um texto muito longo mesmo, eu coloquei apenas 2, mas se vocês forem atrás é mais ou menos isso que vocês vão achar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixa um like aqui, se inscrevam, ativem o sininho, façam comentários, podem discordar, podem concordar, façam os comentários. Como é que são? Vocês atletas, como é que são os exercícios de flexibilidade que vocês fazem? Antes da prova e depois da prova, como que vocês fazem isso, né? Como é que vocês encaram isso? O que vocês acham? Profissionais de educação física, meus colegas aí, o que vocês acham disso que eu falei aqui? Coloquem aqui as opiniões de vocês, coloquem sempre. E mandem sugestões, porque as melhores viram vídeo. Tchau!